Bom, agora aqui, definitivamente, vamos começar. Alexandre entrou. Vou colocar aqui. Fala, meu camarada, tudo bem? Rei, tudo bem? Vamos esperar o pessoal. Vou esperar o pessoal pegar o ônibus aí, está soltando o ônibus, está estacionando o carro aí. Para chegar. Vou bater um papo aqui antes da gente começar para o pessoal entrar, para poder dar tempo. Alexandre, ontem eu fiz uma live maravilhosa aqui com o Nestor, acabou de entrar aqui com o Nestor Santiago, parceiro lá do Ceará, gente boa pra caramba. A gente falou sobre prisão cautelar aqui ontem. Foi bem bacana conversar com o Nestor ontem. A gente está fazendo essa sequência de live aí, cara, bem bacana. Eu percebo também que você está fazendo várias lives, mas cada dia está fazendo uma. Como é que tá a tua rotina de live aí? Cara, eu tenho um problema sério de dizer não, né? Então eu fico com pena das pessoas, aí o cara me manda mensagem, pede, eu fico com pena, mas eu tenho feito live de 20 minutos, 30 minutos, mas ontem nós fizemos 8, 9, eu acho, 9 lives. Mais um coisa, e aí tá aí. Mas agora eu vou dar uma parada, porque eu levei o cartão amarelo já, então eu disse, ó, tu para um pouquinho de fazer live, tu vai voar no Covid aqui, então... Você tá com as crianças? Não, tô com a mulher e com o meu enteado, o Caio, a gente tá 1000 por hora aqui. E eu também estava atualizando o livro, a Fernanda tá me... Eu tenho que atualizar um livro aí, então tem uns livros que eu tô atualizando, já fechei, vai sair agora o Indúbio Pro Réu com Salah, vão sair os 4 volumes, a gente tá finalizando. Que bacana, vocês retomaram esse projeto? Sim, a gente fez... Agora tá lançando 4, vai ser um pacotezinho do Indúbio Pro Réu. Vai ser bem legal, a gente está fazendo isso. Estou atualizando com a Ana Cristina o livro lá de arte infracional, que saiu a última edição de 2012. Então está sendo bem produtivo, aí, tem feito bastante coisa. Ana Cristina Mendonça? Ana Cristina do Rio de Janeiro, que é do SEDEC, fez doutorado no Paraná. A Ana Cristina Brito, ela fez a atualização da segunda edição comigo. E está saindo um livro também com inteligência artificial com o Daniel, um com a Bárbara, ou seja, eu devo sair, eu já entreguei para a Fernanda 4 livros aí dessa pandemia e devo chegar em uns 12, se der tudo certo. Então, você também não escreveu, né, Alexandre? Para escrever igual você, só você, não tem como não, cara. É impressionante. Não, cara, é porque a cabeça, se tu não escreve, a cabeça pira, né, cara? Então a gente tem que estudar, tem que fazer as coisas, mas é que tinha muita coisa na agulha para finalizar e que tu não tinha tempo, mas agora como tu não vai voar para os lugares, não tem congresso, tu acaba ficando em casa e aí aproveita o tempo, põe no computador e vai embora. Fiz um com o Cane também, vai sair um textinho bem legal com o Cane, o Luiz Eduardo Cane, que é um dos caras que eu mais admiro hoje, uma mente brilhante mesmo. Enfim, aquela coisa sempre com o Ju, sexta-feira, e o Auri, com aquela coluna com a Jana Matida, com a Raquel. Como é que tá o Criminal Player? Pô, o Criminal Player, cara, o Criminal Player, a gente tem agora, a gente fez um levantamento hoje, a gente tá com 250 mil ouvintes, cara, a gente tem hoje um público fiel, significativo. A gente não conseguiu ainda, por força da pandemia, deu uma parada na divulgação, mas porque a gente acabava falando sempre em congresso, isso, mas tem o teu episódio lá que nós fizemos, gravamos naquela doceria no Rio de Janeiro, como é que é o nome daquela doceria? Ágata? Uma doceria maravilhosa naquela galeria lá em Ipanema. Então, a doceria Ágata, cara, se tem um bolo bom nesse mundo, aquele bolo da Ágata em Ipanema, no Rio de Janeiro. E foi muito legal, e aí a gente estava gravando o nosso podcast sobre prisão, e aí vinha criança berrando para querer um pedaço de bolo. Foi muito bom, cara. Foi divertido. Lembra, a primeira live que eu fiz nessa sequência, eu fiz com o Jacinto, né, o professor Jacinto, mas foi a coisa mais engraçada, até ele se adaptar com o Instagram, que eu liguei para ele antes e falei assim, professor, já está dominando a arte do Instagram? Ele... Porra, mas tem mais de 1000 convites aqui, eu não sei mais o que fazer com isso aqui, eu só quero fazer a live. Aceita tudo, chama a Aldaci que ela resolve, a Aldaci resolve. Se não fosse a Aldaci, não resolvia nada. O Jacinto é um figuraça, eu fui fazer um Criminal Player com ele, tá lá também, tem muita coisa acontecendo, né, nesse nosso mundo muito maluco. E aí o que vai acontecer depois disso é que eu tenho
alguma dúvida que aquela nossa vida insana de congresso com 500, 1.000, 2.000 pessoas, congresso que a gente já fez de 5, 6 mil pessoas, vai se consolidar, né? Até porque talvez a tendência seja diferente e eu não sei o que vai dar, mas me parece muito legal esse nosso novo modelo. Agradeço a Bracrim, ao nosso presidente, a Thaís também, que fez, Elias Matar, que fez esse convite, e poder participar contigo, que é um cara que eu gosto muito, admiro bastante. Fico pensando, né, como é que deve ser difícil para ti não surfar, né, cara? Porque tu é um cara que... Eu passo na praia, olho para a praia e não pode entrar no mar. Literalmente, a polícia militar daqui está prendendo por desobediência. Ela te avisa, primeira, segunda, na terceira ela prende por desobediência. Mas, cara, eu acho que até que tu é paneleiro, né, cara? Como tu é paneleiro, tu é meio mentiroso, tu não sabe surfar nada, não surfa nada, ele não surfa nada. Na primeira abraçada ele não vale mais nada, ele não surfa nada. Você sabe que eu surfo muito. Mas, Alexandre, deixa eu te falar uma coisa, cara. Aqui já te apresentando para o pessoal aí. O Denis Sampaio, você conhece o Denis, né? Óbvio, né? Claro, o Denis é o maior paroleiro que existe, caoseiro, porque ele fica falando que vem, e nunca vem. Mas ele surfa muito igual a Copacabana. Que não tem onda, né? Mas, ó, para quem está assistindo, o Alexandre é um dos grandes responsáveis pela minha trajetória acadêmica, um cara que lá atrás, quando eu estava começando, me estendeu a mão, me puxou, falou, vamos escrever, gosto do teu estilo, você tem futuro, e assim, hoje a gente está aqui conversando, e talvez, Alexandre, por sua causa, por você ter feito o que fez comigo, eu procuro sempre fazer isso com aqueles que estão começando, sabe? Claro. Então, assim, tem muita gente que hoje vem falar comigo, fala, porra, cara, ninguém acreditava em mim, você acreditou, e eu sempre falo, pois é, o Alexandre uma vez fez isso comigo, ele também, ninguém me conhecia, ninguém acreditava, ele acreditou, e aí hoje a coisa fluiu, e por que não fazer isso com o próximo? Mas quem não conhece... Mas uma coisa que às vezes as pessoas não entendem é que, ao mesmo tempo que tu tens essa postura, eu sei que eu fui muito duro contigo em muitos e-mails que você mandava escrito. Eu dizia, ó, tá uma merda, para de fazer isso. E o que é mais legal é que tem gente que fica... Que quando você faz uma crítica, e o mais legal de poder fazer a crítica acadêmica, eu digo, ó, aqui faltou leitura em tal coisa, que você estava se formando, você tinha recém feito mestrado. Então, o mais legal é que eu participei da tua tese, pude coroar na tua defesa de tese um amadurecimento teórico que é sofisticado. Então, o meu desafio, às vezes, é que quando a gente é honesto com algumas pessoas, que também devem ser honestas conosco, é que as pessoas não levam a sério. A nossa ideia de construir é nesse desafio. Sabe o Ayrton Chaves, né? O Ayrton Chaves. Sim, claro. Óbvio. Lá de Itajaí. Ganhou o prêmio CAPES, a tese dele foi premiada pela CAPES como a melhor tese de 2018 e tal. Ele, na primeiro e-mail que eu respondi para ele como orientador, ele chorou. Eu não estava lá, mas que tinha testemunhas que ele chorou. Por quê? Porque o e-mail tem que ser duro, afinal de contas, a gente tem que produzir alguma coisa. Eu disse, ó, abandona tudo, deleta essa porra, vamos começar do zero e vamos começar assim. Então ele foi lá, leu o que tinha que ler, fez um baita de um trabalho, está publicado pela Tiran, ele fez um baita de um trabalho, ganhou o prêmio CAPES. Por quê? Porque a nossa ideia de construir academicamente parte de uma coisa, eu não posso dizer para todo mundo que está tudo bem, que está tudo legal, e o nosso desafio é sempre construir. E essa crítica é uma crítica sincera, assim como eu recebo muito, o Jacinto vive dando pancada em mim, afinal de contas... Isso que você está falando é sensacional, porque assim, um dos seus e-mails, eu lembro perfeitamente, eu tinha escrito um artigo, você falou assim, cara, tá tudo errado, horrível, deleta esse arquivo, escreve de novo e me manda. Eu falei assim, tá ruim. É porque assim, a gente também tem uma coisa que a gente tem que entender, que é a ansiedade de quem está começando, que é muito difícil. Você tinha assim, você teve um trabalho de escrever um artigo muito bom, você pesquisou, construiu o artigo, reescreveu. Logo na sequência da euforia do pós-artigo, tu quer produzir outro. Mas às vezes não tem um amadurecimento de ter um texto que possa ser compatível. O grande desafio que eu acho que é o mais legal hoje é que a gente tem muitos sites para publicar e é construir um raciocínio que possa ser como um Lego, juntar um pedacinho, e não querer fazer todo um artigo em 2 páginas, mas sim alguma coisa que vá juntando um pedacinho com o outro e mostrar que é uma construção. Então eu tenho uma admiração por ti também, Miranda. Eu acho que a gente tem uma parceria muito grande aí, eu tenho uma admiração por ti, acho que
Tu é o nosso menudo do processo penal, para tu falando, já viram eles falando em congresso, vamos ver aí a coisa, tem uma entrevista dele que ele tá só eu não menudo do processo penal. Alexandre é foda, ele sempre tem que me zoar com isso. Mas, cara, é isso, eu fico feliz da gente compartilhar isso com o pessoal que está assistindo, até para animar e incentivar quem está começando, porque é assim que funciona a construção, é assim que funciona, é assim que é no começo, a gente precisa de alguém que possa dar a mão, e quem está recebendo essa mão também precisa ter humildade de parar e ouvir quem está dando a mão, senão não adianta, né? Quer ver uma coisa muito legal? Eu tive o Denis Sampaio. O Denis Sampaio, eu acho que é o exemplo disso. O Denis escreveu uma dissertação sobre verdade que ele não hoje subscreve. Ele resgatou, estendeu as mangas, foi para o Geraldo, foi para Portugal. Ou seja, a gente faz o quê? Muita coisa que a gente acaba descobrindo, escrevendo, a gente vai para trás. Eu tenho vergonha de muita coisa que eu já escrevi. Naquele momento, era o que eu podia dar. Mas depois tu vai atualizando, tu vai pensando outras coisas, vai tendo contato com novos autores. Mas é o grande desafio, né? É levantar a manga. E também uma coisa, pessoal, a gente está aqui recebendo vocês na live para poder fazer, mas ninguém escreve artigo vendo live. Tem que pegar os textos, ler, deixar de ver Netflix, deixar de ir à praia, para poder escrever alguma coisa consistente. Mas vamos lá, o que vamos falar hoje? Vamos lá. Alexandre, é o seguinte, proposta da nossa conversa hoje é acordo de não persecução penal. Então, assim, essa é a minha provocação. Veja, a gente já participou daquele evento lá na OAB do Paraná, que a gente falou sobre isso, e o que eu queria começar a te provocar é o seguinte, nós temos hoje 2 tipos de processo na prática, você escreve isso no teu livro, eu acho muito interessante a forma que você coloca. Nós temos processos para tipos de crimes. Nós temos um tipo de processo muito duro com tráfico, um processo menos tão duro assim, tão duro assim, para outros tipos mais considerados menos graves, e assim sucessivamente. E aí, no meio dessa loucura toda, foi trazida essa questão da justiça negocial para o nosso meio. Como compatibilizar uma justiça negocial de acordo, eu, advogado, sozinho no meu escritório, com todo o aparato do Ministério Público? Como que a gente vai compatibilizar isso na prática? Que a proposta é essa, é colocar na prática aquilo que a teoria vem trazendo. Bom, então eu vou te dar uma resposta, uma discussão teórica que nós tivemos lá atrás, foi sobre a compatibilidade teórica. Mas o que eu tenho feito e talvez quem está nos assistindo tenha a discussão. Hoje em dia, desde a resolução 181 e 183 do Conselho Nacional do Ministério Público, abriu-se naquilo que o Vinícius Vasconcelos trabalha com a ampliação do espaço de consenso no processo penal. Esse aumento do espaço de consenso não veio com a devida adequação de paridade de armas. Então você você fez um atalho entre a sentença condenatória e a investigação policial com a possibilidade de um abreviamento. Esse abreviamento, em todos os sistemas que você já estudou, chileno, uruguaio, espanhol, argentino, a depender do estado, você tem esse abreviamento com regras bem claras, de um processo acusatório, em que o Ministério Público tem ampla disponibilidade da ação penal, em regra, que você tem o Ministério Público com uma consciência da sua função no processo acusatório, uma magistratura que se demite da função inquisitória, da função de busca de verdade, secretário de Segurança Pública togado. Então você tem uma construção democrática do que seriam os lugares de cada um. Quando você foi ao Chile, você foi ao Uruguai, percebeu, a gente tem o Leonel, que é o grande parceiro nosso do SEJA, que em todos esses lugares, o grande desafio foi fazer uma modificação não na legislação, mas na cabeça de cada um dos personagens que ali operam. O Chile demorou 5 anos para fazer uma transição adequada, e um país menor do que o nosso, com grandes centros, uma densidade populacional menor, que teve de demorar 5 anos para poder fazer uma implementação e uma efetiva mudança de cultura. Nós não temos a mudança de cultura, nós não temos uma legislação adequada, mas nós temos uma novidade. Uma novidade que, queiramos ou não, o artigo 28A está em vigor no Brasil em 2020. A minha pergunta, então, além das questões teóricas, é como eu posso ajudar os advogados a ter competitividade nesse atual momento, se eles têm um caso que é possível, em tese, a negociação.
Como a maioria de nós, nem eu nem você, fomos formados em negociação, a gente aprendeu a negociação no processo penal naquela falcatrua que é a Juizado Especial Criminal. Na 9.099, nós temos dois espaços, um da transação penal do artigo 76 e também da possibilidade da negociação, do acordo, e depois na suspensão condicional do processo, que se aplica a todos os procedimentos cuja pena inicial seja 1 ano, como, por exemplo, o estelionato. Então, aplica-se no procedimento do juízo comum. Mas, em todos aqueles casos, a nossa percepção é uma percepção única. A gente vai para uma audiência em que o juiz e o promotor, ou em geral o promotor sozinho está lá, ou o estagiário, o conciliador, e faz uma negociação muito rápida, uma negociação de pegar ou largar. É naquele momento a proposta é essa, dá um descontinho, protrai o pagamento, e essa noção que foi sedimentada desde 95, a Lei 9.099, não é a lógica do acordo na persecução penal. Então, eu tenho visto muitos advogados esperando uma audiência para fazer um acordo na persecução penal. Isso é de uma ingenuidade tamanha, não entender o que é uma dimensão do acordo na persecução penal. E para isso eu vou dizer para vocês o quê? O acordo na persecução penal é uma possibilidade que você tem que imaginar quando você compra um apartamento, quando você compra um imóvel, ou compra um carro mesmo, o carro é mais simples, pode ser mais legal. Você vai lá na concessionária, gostou do carro, aí vai negociar o carro, vai entregar o seu. Tem uma série de negociações, uma série de etapas para chegar a uma compra e venda definitiva. Quando você faz a compra de um apartamento, você viu o apartamento, faz negociação, faz uma promessa de compra e venda, faz o due diligence, depois faz o pagamento, faz a escritura pública, ou seja, é um processo contínuo. A 9.099 é como comprar no Pão de Açúcar ou aí em qualquer supermercado no Guanabara, no Rio de Janeiro. Você vai lá, a Caixa não tem como negociar com você. A Caixa tem um preço ali, ela não tem como dar desconto. Se não tiver na etiqueta, ela não dá desconto. Isso não é a lógica do processo penal negocial. Aqui, a gente vai precisar entender outros pressupostos. E não é só um desafio da advocacia, é um desafio do próprio Ministério Público. Eu fiz um podcast com o João Porto, que é um promotor de justiça de Goiás, que está na comissão de formação de como os promotores vão lidar com isso. Então, a discussão, a insegurança é muito grande, não só do Ministério Público, mas também da advocacia. E aí, o que eu propus falar com vocês hoje? É propor que, nesse espaço de negociação, a gente tem que estudar outras coisas. Tem gente, pessoal, e o jurista acha que é dono de si. Tem gente que estuda administração, tem gente que estuda economia, tem gente que estuda uma coisa chamada negociação. Dentro da negociação existe a negociação complexa, que é a negociação que se dá por etapas. Tem várias escolas de negociação. Então ninguém nasce de uma hora para outra negociador. Se você não sabe, tem que aprender a negociar. Tem que estudar um pouco sobre isso. Eu tenho falado muito sobre isso, dizendo que é muita ingenuidade você, porque se formou, porque sempre atuou no processo criminal, achar que vai poder fazer acordo na persecução penal, porque você não entendeu a dimensão do impacto dessa questão. Nós temos uma referencial que é americano, sim, é plea bargain? Não é. O Blake escreveu um livro bem legal, não é plea bargain, mas inspirado nele. Então, se a gente vai ter uma inspiração nele, como é que a gente vai poder entender? Eu tenho sugerido no meu livro que nós temos 3 perfis de promotores. O promotor que é rocha, que vai dizer assim, ó, aqui a minha proposta é 3 anos, multa de tanto e não negocio. Pegar ou largar. Tens até sexta-feira para me dar a resposta, se não der, eu vou denunciar. Essa é a proposta dele. Tem um segundo promotor, que é aquele que não entendeu a dimensão, que ele é muito flexível, que ele vai poder negociar amplamente, dizer, não, mas vamos pensar aqui, vamos pensar lá. E tem o terceiro, que é o padrão, que deveria ser uma coisa, que é o flexível. Para entender o flexível, a negociação tem que ser uma negociação de ganha-ganha. Se a pena no final vai dar 4 anos, vai dar 3 anos, por exemplo, eu não tenho como negociar como advogado 3 anos. Eu tenho que estabelecer um juízo em que você ganha uma condenação imediata, uma confissão, vai não ter uma batalha processual, mas o meu cliente também tem que ganhar. Quanto é que é esse percentual que o meu cliente ganha? Quanto é que eu tenho de multa? Só que você, quando vai negociar com o Ministério Público, tem que perceber o seguinte, imagina o Minagé, eu sou o advogado, o Minagé é o promotor. Eu chego lá para falar consigo, e essa é a dimensão, a negociação para fins de acordo na persecução penal é em gabinete, não é em audiência. Você tem que ir lá no gabinete, falar com o assessor, falar com o promotor, para mostrar para ele, ó, aqui nesse caso,
O que você ganha e o que eu ganho. Mas para que você possa ter um padrão de negociação, você tem que saber com o seu cliente antecipadamente duas questões. A primeira, nós vamos trabalhar passivamente ou ativamente. Como é que significa isso? Não tem mais instrução. Nós estamos falando de uma confissão de culpa antecipada e aplicação de sanção direta. Então não tem como discutir prova, não tem como ouvir testemunha depois, não tem como fazer nada. Nós vamos fazer o quê? Uma investigação defensiva, como o Gabriel Bulhões fala, como tem vários autores do Edson Baldan, fazer uma investigação defensiva, para quando eu chegar com o promotor Tiago Minagé, poder dizer, bom, aqui nós vamos negociar por isso, durante a instrução nós vamos juntar esse depoimento aqui que está colhido, conforme o provimento 188, tem essa perícia que desqualifica uma prova, ou seja, eu tenho que, para chegar para negociar, ou eu levo já aquilo que eu vou produzir, e já de uma maneira qualificada, na forma do provimento, ou eu vou de mãos vazias. Quando você vai de mão abanando, você vai ter que negociar só pelo benefício que ele terá de não ter o processo. Mas se você já consegue mostrar toda a dificuldade que terá para superar o estándar probatório, como a nossa colega Janaína Matita fala, você terá um benefício. Só que para fazer isso, tem que ter um orçamento, tem que saber quais as perícias que você pode fazer. Eu fiz uma live com o Roberto Mesa, que é perito judicial, que é muito legal. Hoje, a quantidade de perícias, laudos que você pode fazer é assustadora. E a maioria dos advogados não sabe. Então, você tem um cliente que às vezes pode diminuir pena, porque você pode apresentar algum elemento e não tem. E o mais desafiador é que isso não é caro, Minagé. Você tem que pensar que não é caro. Tem hoje perícias muito simples, Etos Brasil faz coisas com isso. Então, você tem uma postura. A primeira questão, você tem uma postura passiva ou uma postura ativa? A defesa está acostumada a ser uma postura passiva, vou me defender no processo porque é a presunção de inocência. Aqui não tem porra nenhuma de presunção de inocência, lembrem-se disso, cara. Aqui é uma negociação sobre a cor de pena. Aqui você tem alguém que vai confessar no limite do processo e que vai sair cumprindo pena depois. Então aqui não tem como ficar na questão passiva, não tem como jogar dessa maneira. A percepção desse novo nuance é entender que você precisa ser cooperativo, que assim, eu briguei 10 mil vezes com o promotor, já xinguei ele em júri. Porra, não pode ser eu que vou negociar com ele. Tem que ser um advogado que tenha a possibilidade de dialogar sem que rusgas anteriores aconteçam. Mas não deveria ser assim. Que mundo você vive? O processo penal baunilha? Não dá. Então, nós temos que cada vez mais construir advogados que possam entender a dimensão da negociação, entender o que é uma negociação complexa. No meu livro, no guia do processo penal conforme a teoria dos jogos, eu acabo trabalhando em 4 etapas sobre, usando a ideia do método de negociação complexa. E a gente precisa entender quais são os lances de uma negociação. Como é que se blefa, como é que se faz ameaças, pegar ou largar, com prazos. Se você chega para lá e vai negociar com o promotor, você vai levar o seu cliente? Não tem que levar o cliente, mas você tem que saber até que ponto você vai chegar com o seu cliente. Tem dinheiro, não tem dinheiro? Vai oferecer o quê? Essas conversas anteriores, que não podem ser só ditas, mas num due diligência, hoje tem que ser escritos, o advogado tem que pegar por escrito para depois não fechar alguma coisa e o cliente depois dar para trás, porque quem vai pagar o pago de não cumprir com a palavra é o advogado e não o cliente. Então você tem uma série de cuidados que devem ser feitos, porque não é você chegar com o promotor, fechar um acordo, e dizer, vou trazer meu cliente para confessar, para ganhar essa pena, e o cara dá para trás, quem paga a conta de embusteiro é o advogado, o cara que não tem a palavra, porque tu veio conversar sem ter as grandes condições. Então é alguma coisa muito mais complexa. E nesse sentido, você tem que usar a criatividade. Uma das coisas que mais me causa medo, e também é uma das coisas que mais me dá conforto, é o inciso 5 do artigo 28A, que é cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Então aqui, criou-se no sistema brasileiro uma das coisas que é mais criticada, que é a possibilidade de pena sem previsão legal. As penas estão lá no artigo 33, 32, 34, 35, 46, do Código 43 do Código Penal. Aqui, nós criamos aquilo que o sistema americano trabalha como sendo a possibilidade das penas não típicas, penas atípicas. E alguns sistemas americanos é muito complicado, porque o cara tem que usar uma camiseta, eu sou furtador, eu sou não sei o quê, andar com um adesivo, se mudar, ou seja, tem coisa que não dá porque viola a dignidade. Mas tem muitas coisas interessantes, por exemplo,
Hoje em dia, o Marcelo Carlin, que é meu colega da magistratura, está fazendo uma tese, ele foi fazer uma tese que é muito legal, porque ele foi procurar no mundo as penas que não tem no Brasil. Porra, como é que eu posso usar uma pena que não tem no Brasil? Ato infracional. Por exemplo, um crime de calúnia e injúria na internet. O que é mais legal? Eu dar uma pena para o cara ou ficar o cara de gancho 6 meses, 1 ano, que ele não pode usar com nome próprio a internet? Ele não pode ter perfil. Eu não posso suspender o perfil do sujeito. Eu não posso dar punições vinculadas à internet, de proibir que ele faça contrato com provedores. Ou seja, uma coisa simples como essa, ato infracional. Dá uma advertência para o guri, um ato infracional hoje no âmbito do ECA. Não seria mais legal proibir o guri de ter Facebook, Instagram, por TikTok por 6 meses, por 3 meses? Essa não seria uma medida socioeducativa muito mais eficaz no mundo atual? Então, o Carlin foi buscar essas possibilidades. E isso pode ser usada, por exemplo. Pode ser usada. O Pinagé foi lá, brigou lá na praia da Macumba. Então, a pena é não ir na praia da Macumba durante 8 meses. Ele não vai surfar na praia da Macumba durante 8 meses. Isso não é uma pena típica. É violadora, todo mundo está de acordo. Então, essas penas que são, hoje em dia, pensadas fora, elas têm uma grande carta na manga dos advogados, porque pode significar não frequentar tal lugar, que é não entrar em tal circunstância, não ir a jogo. Ou seja, você tem tantas opções que podem ser oferecidas, que têm um cariz de punição para alguns membros do Ministério Público e que passam batido. Então, a fonte do inciso 5, desde que não seja violadora da dignidade, tenha expresso acordo do sujeito, pode ser legal, pode ser muito significativa para isso. E o advogado que tem que oferecer, muitas vezes, tem que ser criativo o suficiente para chegar e oferecer para o sujeito. O que você vai oferecer? O meu cliente vai fazer um curso durante 1 ano, ele vai fazer acompanhamento psicológico, ele vai se matricular nessa universidade, ele vai fazer isso. Ele quer se tornar um sujeito, ele vai frequentar tal lugar, ele vai prestar serviço de maneira voluntária para o abrigo tal, para o asilo tal, daqui a o sujeito já aceitou ele. Ou seja, você cria novas opções fora daquela do 43 do Código Penal e dá uma resposta para o Ministério Público. Então, é nesse sentido que me parece a ausência de muita criatividade na criação de alternativas, que é nesse fim. E aí eu já termino dizendo que é o ganha-ganha. Então, a gente precisa superar, e eu falo assim, eu não me alieno da discussão teórica sobre a pertinência ou não pertinência. O que me parece importante é que amanhã, eu concordando ou não concordando com o acordo na persecução penal, amanhã, se alguém me procura como advogado e eu tenho a chance de mitigar a sanção dele, porque eu não tenho um fetiche pela sentença transitada de julgado, as chances de uma absolvição são pequenas, eu não tenho como negar ao meu cliente a possibilidade de fazer um acordo na persecução penal. Eu posso dizer, eu não faço acordo, eu não participo, mas eu não posso negar dele o consentimento de que ele possa procurar um outro profissional que possa melhorar a situação jurídica dele. Então, é nesse sentido, muito rapidamente, dizendo isso, e me parece importante. E aí, a última coisa mesmo que eu falo. Eu tenho trabalhado muito direito digital, né, INAGE, inteligência artificial e outras coisas. O teu escritório provavelmente não consiga ter um orçamento para crescer, para fazer frente às unidades de inteligência da polícia e do Ministério Público. Mas eu já falei para o Elias e alguns outros membros que eu tenho visto isso, que alguns escritórios têm se juntado em 5, 10 advogados, feito uma cotização para que possa ter, de maneira coletiva, com usufruto de todos eles, como se fosse um condomínio, profissionais bancados, não ordinariamente, mas freela, mas que você possa manter uma rede de profissionais capacitados para lhe prestar auxílio imediato, porque isso pode fazer toda a diferença, além de ter uma compreensão digital, né? Eu tenho contado e as pessoas se interessam muito. Você tem um telefone celular, eu tenho um telefone celular. Um caso que me chamou muita atenção, um aluno meu, ele foi chamado para atender um flagrante pela família que o pai da menina estava preso. Qual era a acusação? Ter feito um roubo. O pai da menina foi preso por uma blitz da polícia porque houve um roubo. Nesse roubo, foi usado um carro Chevrolet cinza. A polícia, tão logo
houve o roubo, a polícia foi acionada, a polícia fez algumas barreiras na região, todos os Chevrolet cinza, eles paravam, batiam uma foto do sujeito, mandavam lá para o policial que estava com a vítima, e a vítima reconheceu o pai da menina como sendo autor do crime. A polícia não quis saber, levou para a delegacia, tem um reconhecimento que é feito a brasileira e tal, mas o que aconteceu? O advogado chega na delegacia e tem a seguinte situação, o cliente dele está para ser lavrado flagrante por roubo, tem um reconhecimento da vítima, ele está com o Chevrolet. Ele vai falar com o sujeito, e o sujeito diz, não fui eu. Ele pergunta para o cara, o advogado 3.0, vai procurar, dá documento, vamos atrás, vamos pedir liberdade, vamos fazer as coisas. Ele fez uma pergunta única, assim, não foi o senhor, não fui eu. O seu celular tá, o senhor tinha celular? Tem o meu celular. O seu celular está onde? Está com uma polícia. Então eu pergunto, qual é a senha do seu celular? Me dá uma autorização aqui, autoriza que vai abrir o sigilo. Pegou o celular, que era um Android. Perguntou, delegado, seguinte, não foi o meu cliente, aqui está a senha do celular dele, o celular está com o senhor, ele não está comigo, o celular está com o senhor. A polícia apreendeu o celular dele, essa é a senha, abra o aparelho, tem o rastro digital dele hoje. Então, se eu podia pegar o rastro digital, abrir o celular, no Google tem o rastro digital, na hora do crime, que foi a hora do crime, tal hora. Aqui, ó, nessa hora o carro estava passando por tal lugar. Se eu tenho como pedir para algum policial ir lá nos prédios da região para ver se a placa passou no local, o policial foi lá nas câmeras de segurança dos condomínios da rua, viu que naquela hora passou o veículo, ou seja, o flagrante não foi sequer lavrado. Por quê? Porque a absolvição do sujeito estava com um advogado que pensa de uma maneira 4.0. O delegado também, interessado em buscar o verdadeiro autor da infração, já percebeu que ia ser uma burrice fazer um flagrante daquele sujeito, porque o verdadeiro tinha fugido. Então, assim, às vezes a ausência de conhecimento técnico faz com que você insista em teses defensivas ultrapassadas e que demandam um outro arcabouço jurídico. Então, ter um neurônio digital ajuda todo mundo, e no caso desse sujeito foi o diferencial para que ele pudesse ser solto. Foi bom você colocar isso, Alexandre, porque assim, a proposta da live é justamente isso, falar das questões práticas que a gente tem a enfrentar com o acordo de não persecução penal. E aí eu vou reproduzir uma pergunta que muitos me encaminharam, assim, várias perguntas vieram, mas eu vou te passar as mais recorrentes. O que você entende de como vai funcionar, por exemplo, o pós-acordo, do tipo, você é o promotor da vara, eu vou lá e faço um acordo de não persecução penal contigo. Ok. E aí, de repente, esse promotor que fez o acordo de não persecução penal era um substituto, e o titular estava afastado, o titular retorna e diz, não, isso não era caso de acordo de não persecução penal. E aí? Ele vai poder retomar isso contra o acusado, ou aquele que fez o acordo? Essa é uma discussão interessante, porque quando a Raquel Santana e eu escrevemos um livro sobre Mazzuco, a Raquel Mazzuco está no CAD hoje, é uma doutoranda, a gente escreveu sobre uma questão que nos incomodava não, que nós constatamos, que é a invasão civilista do processo penal. Se é um negócio jurídico, é um negócio que tem que pressupor a autonomia privada, a forma não prevista em lei, não tem que ter coação, não tem que ter os demais requisitos. E aqui, a gente tem que entender as regras de direito civil. Se o agente era capaz, era o Ministério Público naquele momento, o acordo de não persecução penal pressupõe também uma homologação judicial. Realizada a homologação judicial, nós temos só pode ser rescindido se houver descumprimento. Mas a pergunta que muitos nos fazem, eu acho que é aí que eu entendi, eu vou lá, negocio, faço acordo, confesso, e depois, entre o acordo e a audiência, muda de promotor ou ele muda de ideia. Aí incide, na minha maneira de ver, eu escrevo isso no livro, o venire contra factum próprio. Porque eu tenho que manter uma boa-fé objetiva. Se eu negociei com alguém que tem poderes para tanto, eu não posso, com a superação do personagem humano, eu estou negociando com o Ministério Público, eu não estou negociando com o promotor A ou B. Se o Ministério Público que estava ali presente fez aquele acordo, eu tenho como exigir a homologação por parte judicial utilizando o venire contra factum próprio. Eu não posso ter um comportamento contraditório por parte do Ministério Público, que já chegou ao ponto de negociar. Mas por isso que eu te digo que é uma negociação complexa, Minagé. Porque aí quando você percebe que eu cheguei a esse ponto,
O sujeito vai confessar. Qual é o limite da confissão, que é outra questão importante? A confissão tem uma função para ser usada no processo ou é só para aquela finalidade? A gente defende que a confissão é para aquela finalidade, que não poderia ser usada contra a gente num futuro processo, caso rescindido o acordo de não persecução. Até porque o acordo de não persecução e um dia vai voltar o juiz das garantias ou aquelas regras, o acordo de não persecução não vai no processo, não teria referência dele no processo. De qualquer sorte, o que é mais importante nesse momento é que você se prepare. Então, você negociou com o promotor, eu vou trazer meu cliente aqui, amanhã ele vai negociar, a gente já pode marcar com o juiz para fazer o acordo hoje à tarde, amanhã à tarde, eu não posso deixar... não controlar a cronologia do acordo de não persecução penal. Por isso que eu tenho dito que é uma outra lógica. Eu tenho que negociar tudo bem. Esse é o acordo, eu vou trazer meu cliente aqui, você vai gravar, a gente vai fazer a confissão dele, vai juntar. Já pode marcar com o juiz esse mesmo dia para fazer a homologação? Ou não, o juiz não pode, só pode semana que vem, então marcamos para semana que vem. Ah, mas já deixamos as cláusulas propostas, ou seja, você tem que tomar cuidado com todo o acordo. Só depois de homologado judicialmente que ele teria todo o efeito. Mas quando você negocia, por exemplo, confessa, faz todo o ato e depois o outro promotor vem atrás, a meu juízo, diante da manifestação anterior, o direito subjetivo consolidado a pelo menos a análise judicial do conteúdo homologado com qualquer promotor anterior. Aí como é que você faz? Tem que saber de direito civil. Como é que faz uma cláusula dessa? O Ministério Público de São Paulo, o Ministério Público de vários estados, lançou na página deles, como orientação dos promotores, um modelo de acordo de não persecução penal. Tem que pegar o quê? Baixar todos eles, estudar, saber se o promotor vai fazer essa cláusula. Essa cláusula potestativa, ela dá ensejo que eu possa rescindir, ela é muito aberta, ela é muito fechada, que circunstâncias é essa do sujeito não beber? Ele não pode nunca estar fora de casa, eu não tenho que prever aqui que ele vai viajar, qual é a profissão dele, aniversário, casamento de filha, eu tenho que prever todas as hipóteses. Então eu não posso ser ingênuo de pegar um prato feito, e para isso a gente tem que estudar direito civil. Porra, é um inferno estudar isso. Eu ia amarrar... Aí. Então, aí deixa eu te provocar dentro desse contexto ainda. Então vamos lá. Você está lá na vara criminal, eu negocio com o meu cliente, com o Ministério Público para fazer o acordo de não persecução penal. Tudo ok, tudo certo, discutimos as cláusulas, discutimos quem perde, quem ganha, ok. Vai lá, você marca a audiência para homologação. E aí acontece exatamente isso, que eu já coloquei e você explicou. Mas aí na tua audiência, o promotor titular volta e fala o seguinte, eu não concordo com isso e eu vou invocar aqui, por exemplo, o princípio da autonomia, da indisponibilidade da ação penal e tarará, tarará, tarará. Eu não vou mais corroborar esse acordo que foi negociado com quem me substituiu temporariamente. Você, de ofício, homologaria esse acordo? A questão é que houve a negociação, por isso que é legal entender as etapas. Não tem isso normativamente configurado. Mas se eu vou superando as etapas, chega num momento que eu não posso voltar atrás, porque aí é violação da boa-fé. A gente está trabalhando com direito civil, regras de boa-fé objetiva. Se eu cheguei ao ponto de fazer a confissão, e essa confissão é o coroamento da minha negociação, porque é o pressuposto para a homologação, retroceder tem que ter uma justificativa, e não é uma justificativa porque mudou o personagem humano que está ali. Isso é uma franca violação da boa-fé, porque o Ministério Público aí, nós poderíamos até usar uma das coisas que eu, Felipe Benoni e o Auri escrevemos, que é o paraquedas dourado, que é, bom, a gente está dizendo aqui que se não homologar, eu não posso usar nada do que foi feito contra o acusado. Mas antes de não poder usar nada, eu tenho direito subjetivo a ver que o juiz me homologue alguma coisa que eu negociei com o Estado brasileiro, com o Ministério Público. Porque a questão é de confiança, Menagé. A questão passa, não é do promotor assim, eu tenho que confiar que eu estou negociando com o Estado brasileiro, que eu estou negociando com o Ministério Público. Esse é o promotor que está indicado para aquele mês. Não me importa se eu estou negociando com o promotor A ou B, não importa que eu estou negociando com a instituição. Se eu não puder ter confiança que eu estou negociando com o promotor investido no cargo, com atribuição naquela unidade, aí eu quebro o sistema, porque o sistema parte de uma lógica negocial, de boa-fé objetiva e de boa-fé objetiva. E aí,
O que a gente tem defendido é que isso é um direito subjetivo, passa a ser um direito subjetivo do acusado quando você supera algumas etapas. Chegou ao ponto de já ter negociado com um membro do Ministério Público, era válido, não pode retroagir a um momento inicial. Embora o acusado possa, a todo tempo, antes da confissão, retroagir. Mas, como a gente fala no processo penal, o dever do Estado é um dever de agir de boa-fé o tempo inteiro. O acusado tem que agir de boa-fé. Mas aí, quando ele não fechou o acordo que pressupõe o último ato, que é o ato de confissão, ele pode ainda retroagir. O Ministério Público, tendo efetuado a proposta, tendo o acusado tendo cumprido todos os passos, inclusive com a confissão, que é requisito, ele não pode ter a negativa posterior sob pena de o Estado fraudar e violar a confiança. Porque aí ninguém mais vai fazer acordo, porque não dá para confiar no Estado brasileiro por seus promotores. É interessante isso porque, assim, essa semana eu discutindo com alguns amigos, a gente debatendo sobre o tema, na suspensão condicional do processo, que veio lá no artigo 89 da 9.099, foi um inferno para se chegar à conclusão de que era um direito subjetivo do acusado. Então, assim, acabava que naquele contexto que nós vivíamos, se o promotor simplesmente na audiência chegasse, olhasse para a minha cara e falasse, eu não vou propor suspensão condicional do processo, o juiz não podia de ofício conceder. E aí ficava aquela guerra até chegar no STF, até chegar no STJ, para se pacificar isso, etc. Então, assim, a pergunta basicamente é prática. Uma outra questão que eu queria trazer para você prática é como que você enxerga a possibilidade de um acordo de não persecução penal já na audiência de custódia? Você acha viável? Você acha que não... Assim, particularmente, eu não parei para ler, estudar e refletir sobre isso. Mas, no primeiro momento, me parece uma confusão de institutos. A finalidade da audiência de custódia e o acordo de não persecução penal. O que você pensa sobre isso? Eu não sou contrário e não sou favorável, para ficar bem claro. Assim. Eu acho que não se pode fazer disso existe um projeto de lei que até eu fui no Congresso Nacional, que era para proibir a colaboração premiada de pessoas presas. Né? Então, existe um projeto sobre essa finalidade. E por que eu fui contrário? Inclusive, na comissão eu falei contrário. Porque existe uma manipulação que é quando se prendia para fins de delação. Então, você prendia para o passarinho cantar. Isso é, francamente, violador. Só que eu não posso proibir que alguém que esteja preso possa legitimamente fazer... Eu não posso subtrair um direito subjetivo só porque o cara está preso. Sim. Senão alguém condenado numa ação tivesse mais de 10 processos, nunca poderia fazer delação porque ele estava preso. Uma coisa é o uso manipulado da prisão e outra coisa é a utilização desse instituto. Mas vamos pensar, fazer uma pergunta já um pouco interessante. Na maioria dos casos que a gente tem, de acordo com a persecução penal, o cara está preso ou não está preso? Normalmente não está. Não está preso. Não, então, assim, não está. No acordo de não persecução penal de um advogado, que é meu amigo, que leu todo o Teoria dos Jogos, o que ele percebeu? Ele percebeu que você tinha, às vezes, alguns flagrantes, por exemplo, de drogas, em que você tinha uma acusação de tráfico do 33. E que, ali naquele momento, quando ele propôs usar o parágrafo 4º, e dar uma pena de 3 anos em regime semiaberto, foi bom para todo mundo. Então, assim, a possibilidade de negociar, o cara vai querer o quê? O cara vai querer responder um processo pelo 33 caput, para no final poder pegar 5 anos e aquela multa horrorosa da lei de drogas, ou ele pode pegar 3 anos e ali já ficou acertado que ele vai ficar 6 meses preso, depois vai ter progressão não sei para onde. Bom, ele pode negociar. Então foi o tiro assim, ali, a capacidade do advogado de entender naquela dimensão que o juiz e o promotor se livram de uma instrução e julgamento. No final, pode dar um risco de uma condenação de 5 anos, mas ele muda o regime do sujeito naquele momento. Então, quando a Corte Suprema Americana foi trabalhar a questão do plea bargain com um sujeito preso, ele disse uma coisa, a Corte Suprema Americana, que tem sido usado como inspiração. Vem cá, ele tem um advogado? Tem. O advogado está inscrito na OAB? Está inscrito na OAB. O advogado é que vai poder dizer a ele se aquilo é viável ou não, dar uma opinião legal. Então, se ele tem um advogado, ou eu confio nos advogados, ou não confio nos advogados. Se o advogado diz que aquilo é bom para ele, e ele confia no advogado dele, eu tenho que validar, porque aqui é um ato civil.
A diferença é quando você pode usar a soltura imediata como um mecanismo de barganha. Diga, não, mas aí eu não quero. Então você usa a prisão, mas você já sabe que vai poder lidar com promotores que atuam assim ou não. Então, como você vai atuar, é que eu não sou favorável a dizer, vamos transformar a audiência de custódia em um grande mecanismo de barganha. Não é essa a ideia, que a gente transforme uma audiência de custódia numa audiência preliminar. Mas eu não sou contrário que, em casos específicos, você possa melhorar a situação jurídica do seu agente com um acordo de não persecução penal. Fundamentalmente, Minagé, porque com o acordo de não persecução penal, entre o Ministério Público e o advogado, você pode dar uma nova definição favorável ao seu cliente, ao agente. Em boa parte dos casos em que vai ter audiência de custódia, a qualificação de um crime de furto qualificado para passar para furto simples pode ser negociada. Então vai se discutir a qualificadora, não tem levantamento local, não tem não sei o quê, e 2 agentes, um fugiu, vai se discutir no processo se é furto qualificado. Doutor, ele aceita furto simples aqui agora, sim, vamos para lá, vamos embora. Ou seja, você tem um sujeito que vai ter que lutar por uma liberdade e pode lutar por um cumprimento de pena de 2, 3 meses diferenciado. Ou seja, tem toda uma lógica de entender que naquele momento você pode dar uma nova definição jurídica da qualificação do flagrante em face do que teria que ser produzido de prova e um ganha-ganha. Não vai ter que produzir tudo lá e meu cliente já sai com uma punição mitigada aqui. Então, nesse inciso 5, que eu acho que é o grande desafio do inciso 5, que eu fiz referência para ti, Minagé, é que a gente pode ampliar o horizonte das propostas, em que você possa até fazer umas propostas que aparentemente são esdrúxulas, mas que podem significar um desafio importante. O cara fica preso 6 meses, 5 meses, 3 meses, ou seja, ele vai dar uma multa, vai pagar não sei o quê, vai frequentar não sei qual lugar. Quanto mais você tiver criatividade na construção de opções e opções inovadoras, você tem chance. Então, é por isso que eu te digo, eu não sou favorável a transformar a audiência de custódia em um balcão de justiça negocial. Mas me parece que eu não posso perder aquela oportunidade, inclusive porque eu posso dar uma nova qualificação jurídica ao crime favorável ao agente em face da não existência de prova pericial ou de instrução que comprove a qualificadora, me dando nova qualificação do que tem ali nos autos com a confissão dele relativamente àquele conteúdo. Então, eu não sou contrário. Você não. E aí tem uma inquietação que uma vez um amigo meu me provocou dessa forma, eu fiquei pensativo e eu vou jogar para você para pegar a tua opinião, o que você acha. Será que a gente não está trocando os advogados criminalistas pelos civilistas? Porque se você parar para pensar, a tua fala, você é muito claro com isso. Fala assim, a gente precisa saber direito civil, a gente precisa saber negociar, a gente precisa fazer acordo, a gente está fazendo contrato. Todas as perguntas criminais que foram feitas aqui, você sempre puxa esse diálogo com o direito civil e você coloca, a gente precisa discutir as cláusulas, precisa saber os termos, quais as consequências, onde começa, onde para, onde termina e assim sucessivamente. Será que nós não estamos caminhando para uma civilização no sentido, uma entrada muito aberta, muito abrangente do direito civil no direito penal, no processo penal, onde o advogado criminalista raiz ele vai ser deixado de lado? Porque vai entrar quem sabe negociar. E venhamos e convenhamos, eu como criminalista, eu considero com muito mais aptidão um civilista, negociador, contratualista para negociar do que eu. Porque ele sabe a tensão, aqueles momentos de tensão ali do diálogo. O que você acha sobre isso? Porque eu fui provocado uma vez sobre isso, eu fiquei pensativo, falei, cara, faz sentido, daqui a pouco vamos chamar o civilista para fazer a parte criminal do acordo. Eu construí isso com a Raquel, lá que a gente falou da invasão civilista do processo penal, mas a pergunta que eu te devolvo, assim, tu estivesse no Chile, tu estivesse no Uruguai, advogado raiz lá trabalha? Eu teria que me adaptar, isso é fato. Isso é fato. Por exemplo, no Uruguai, eu fiquei observando que a audiência de custódia deles, que é a audiência preliminar, o cara sai de lá condenado a 5 anos de prisão domiciliar, 15 anos de monitoramento eletrônico. Então, assim, existe uma negociação e o que me chamou muito a atenção foi que, em especial no Uruguai, eu vi pouquíssimos advogados atuando. A grande maioria era a Defensoria Pública. E no Chile, eu não via ao redor do Centro de Justiça escritórios de advocacia. Você tinha lá o Centro da Defensoria Pública, que era muito grande, estruturado, mas eu não via advocacia. Isso não é uma forma de você
acabar, entre aspas, ou cortar a advocacia iniciante? Você não acha que os advogados iniciantes serão os mais afetados com isso? Por um lado, sim, assim, o que a gente tem que perceber, o Casara, o Alberto, o pessoal que trabalha, o Tiago Fabres, que escreveu comigo um livro sobre tem uma eficientização do processo penal, a mitigação de garantias e assim por diante, que a gente tem isso como dado. Então a gente vai poder dizer para ti que se eu tenho um processo que é negocial, eu vou precisar de gente que domine essas habilidades. Como diria meu filho, o Felipe e o Arthur, eu tenho que ter skills para poder dominar. Eles jogam CSGO e Fortnite. O advogado que não sabe negociar, ele será um péssimo advogado, porque se eu aceito participar de uma justiça que é negocial, cujas coordenadas de funcionamento não são as coordenadas do processo raiz, e eu não domino essas coordenadas nem essas habilidades, eu vou fazer feio. Então eu posso me guardar para poder trabalhar no processo raiz, que vai continuar. Tem muitos casos que ainda vão continuar. Mas se eu tenho que ter essas habilidades, o Gabigol é um excelente centroavante, mas ele não é um bom goleiro. E não adianta pegar o Diego Alves para botar o Gabigol no gol. O Gabigol é centroavante. A advocacia, tu é um bom advogado em vários crimes, mas em crime tributário talvez tu não seja um bom advogado, tu não vai jogar uma partida de crime tributário. É isso que é o desafio. Nós tínhamos o advogado, o juiz e o promotor pensando sempre numa lógica de processo, cara, a investigação e assim por diante. Esse mundo mudou. Houve uma curva, e como fala o Figueiredo Dias, ele fala de um subsistema. A gente tem um subsistema negocial que esses advogados, promotores e juízes não estão preparados para lidar. Que você viu no Chile, você viu no Uruguai, são novas coordenadas de atuação. Então, me parece muito importante, por exemplo, o Abracrim, criar cursos de negociação para advogados. E o resultado é que, nesse lugar, quem ocupar um espaço mais privilegiado forma uma grande bolsão. Como, por exemplo, quem se deu conta disso primeiro e foi trabalhar colaboração premiada, me pergunta quantos advogados tem. Você conta nos dedos quem faz colaboração premiada no Rio de Janeiro, você conta nos dedos quem faz colaboração premiada no Brasil. Porque esses caras entenderam como é que é a lógica de funcionamento da colaboração premiada e ocuparam esse espaço. Faz com que quem queira entrar nesse mercado tenha muita dificuldade para escalar, porque eles já estão posicionados, para usar o termo do Ariel. Arielle. Então a gente tem o quê? Tem um posicionamento de mercado. Se a advocacia é o mercado, quem não dominar essas táticas de advocacia fará péssimos negócios. Então, respondendo de maneira direta, é sim uma invasão civilista. Tem que dominar categorias como, por exemplo, boa-fé objetiva, autonomia privada, validade de cláusulas contratuais. Eu estou escrevendo agora com a Ana Luísa Walter e com o André Bermudes, que é delegado de polícia, a gente está escrevendo um livrinho só sobre acordo de não persecução penal. E nesse livro, a gente está colocando as cláusulas e os cuidados que o advogado deve ter com algumas vírgulas, com algum conteúdo aberto, para que ele possa perceber em exemplos onde tomar cuidado. Porque nós não estamos acostumados a fazer análise contratual. E a gente tem que estudar isso também. O segundo caso eu preciso entender, depois disso, como é que se imposto numa negociação. Quais são as etapas de uma negociação? Se eu vou ao Ministério Público, eu tenho que estudar o promotor, e aí é onde eu uso a teoria dos jogos para poder estudar o promotor, qual é o perfil, vale a pena negociar mês que vem, risco de prisão, eu posso ter que o meu cliente tem um dinheiro mais quente para poder dar uma entrada só, entregar um bem, ou seja, eu preciso saber o que eu tenho no meu orçamento de negociação e o que eu tenho de saber do meu orçamento para poder ter essa atuação passiva do advogado ou ativa, que é a investigação defensiva, porque quando você for negociar, você não fica negociando com as cartas da investigação preliminar, você apresenta novas cartas de maneira, mas não é para dizer, tem isso aqui, vou entrar com habeas corpus, vou conseguir a nulidade, não adianta ser aguerrido, porque aqui é uma negociação colaborativa, você quer colaborar e um colabora com o outro, por isso que são novas coordenadas, e eu concordo contigo, que uma vez estabelecido esse mercado, nós teremos dificuldades de entrar nesse mercado. E aí vai ser o que me parece importante, nesse sentido, eu concordo contigo, que no teu escritório, tu vai dizer assim, não, eu quero fazer só advocacia da pancadaria, eu quero ir para a instrução de julgamento.
Mas tu vai ter que ter um escritório parceiro que vai só fazer acordo na persecução penal, que é o teu cliente quando chegou, nós temos um acordo, eu vou escalar o cara, vem aqui, que é o teu parceiro, que é esse cara. Porque esse cara é importante, Minagés, se eu fosse advogado, que eu tivesse alguém que não tem fricção com o juiz, nem com o promotor de plenário, de júri, de audiência de instrução, que é um cara que entra sem fricções, ele vai lá e só faz aquilo, não deu certo, tchau, ele entregou o bastão, uma advocacia de revezamento, eu só faço isso. Eu vou negociar com o promotor, eu vou ter uma relação com ele, entender como é que são os padrões de negociação, e aí depois eu entreguei o bastão para o advogado, que é o advogado da instrução, do enfrentamento, o processo do advogado, como tu chamasse, de raiz. Então é nesse modelo, me parece que a advocacia jovem, em vez de ter problema, ela tem uma grande vantagem, porque ela não tem os vícios da advocacia de litigância. Então, hoje o advogado recém-formado, indo informar, em vez de ficar estudando isso, ele tem um grande espaço de poder entender isso. Ele tem um grande espaço para poder fazer curso de negociação, entender as diversas escolas de negociação. Porra, pegar os vídeos para poder ver como é que é no Chile, está no YouTube, como é que é no Uruguai, como é que é na Espanha. Ver o material de negociação que o SEJA faz, que muitos lugares faz. Porque você entra numa advocacia que você não tem fricção. Se você já teve problema com o promotor, não adianta o Minagés, ele vai ter que escalar alguém que é o Gabigol do acordo de não persecução penal, que não vai deixar uma cláusula passar batido, que vai fazer due diligência, que vai poder negociar. Então, é nesse sentido que me parece que a gente precisa entender os momentos e as posições da advocacia. Não tem que ir embora, né? Para você, então, na verdade, você não acha que isso seria um problema para a advocacia iniciante? Muito pelo contrário, seria algo novo que puder, como se fosse um novo nicho de trabalho, né? Isso. Como se fosse algo, uma nova perspectiva do tipo, hoje você forma os advogados na área criminal combativos, predominantemente combativos, e agora você pode formar não só os combativos, como também aqueles que estão ali dispostos a negociar, os negociadores criminais, vamos chamar assim, né? A gente pode patentear esse nome, os negociadores criminais. Isso, então assim, o que acontece? No teu escritório de advocacia, em vez de tu teres um novo combativo, tu vai contratar, a contratação tua é um cara que entende de a cláusula, que sabe o que vale, o que não vale, como é que pode fazer uma preparação para um acordo, uma persecução. Você tem tem gente que faz curso de negociadores, a polícia tem negociadores, todo mundo tem negociadores, e por que eu preciso reformar o mapa mental do Minagés para fazer acordo? Não. Ele pode contratar alguém bom que vai fazer isso. Até porque você falou do mapa mental, isso é interessante, até porque a minha lógica de pensamento, a minha lógica cognitiva, eu não consigo, porque a partir do momento que o cara fala assim, não, mas ele tem que confessar aqui e renunciar ao direito de recorrer. A primeira coisa que eu vou falar assim, não, eu não vou renunciar ao direito de recorrer, como assim? Eu não vou renunciar a isso. Só que isso faz parte da negociação que eu não consigo pensar dessa forma. É bem bacana você falar isso, porque assim, nós temos muitos advogados iniciantes que estão aqui assistindo, a galera está mandando várias perguntas e tal. E é bacana a gente colocar essa questão prática para que as pessoas possam perceber como que isso, ao invés de ser algo que reduz a advocacia, pelo contrário, né? Ela abre a advocacia, ela traz novas perspectivas. E trabalhar de maneira cooperativa. Então, eu tenho o Juan Carlos Vezula. É o processo civil cooperativo que hoje o novo CPC traz, né? O processo civil cooperativo. É 191. Então, o que eu tenho feito? Assim, eu trabalhei na implementação em Portugal da mediação penal. Então, uma mediação penal em Portugal, eu faço parte, eu sou diretor do Instituto de Mediação e Arbitragem de Portugal, IMAP. Nós estivemos lá e nós participamos de várias atividades com promotores e membros e advogados. O grande desafio é esse, que o que vem com um cacuete, a boca torta do processo combativo, tem muita dificuldade, muitas vezes, em entender como é que é uma negociação cooperativa. É um outro modo de atuar do processo, é um modo cooperativo. Então, eu e o Juan Carlos Vezula, que é um argentino que trabalha no mundo inteiro, a gente tem dialogado para fazer um curso mesmo das noções básicas de o que é uma justiça negociada. Isso nós não estamos inventando a pólvora, né? A gente já tem isso em vários lugares do mundo. O que são as habilidades? 25 então, no Instagram sem educação. Então tá bom, ficamos por aí. Eu estou aí no meu Instagram, obrigado pelo papo, foi muito legal, divertido pra caramba. Agradeço a Bracrinha, agradeço a todo mundo, valeu. E o Flamengo continua líder. Só nós campeões esse ano, hein? Não tem jeito, né, irmão? Alexandre, você é um irmão que o direito me deu, eu te amo. Estamos